Fala pessoal, beleza? Diogo aqui, e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um projeto bem simples de automação de tarefas. Nesse vídeo você vai aprender a editar os valores de uma planilha e também a buscar dados na internet. Basicamente isso, então sem muita enrolação, vamos começar a programar. Para começar, deixa eu só mostrar aqui qual que é a ideia do projeto que a gente vai fazer, tá? Então a gente tem essa planilha aqui do Excel, uma coluna com os valores de hoje e outra coluna com os valores de ontem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esses valores aqui que estão na coluna B, na coluna hoje, e passar esses valores para a coluna 1, tá? Essa é a primeira parte, a primeira tarefa que a gente tem que resolver. E em seguida, a gente vai acessar esse link aqui da internet, vai acessar essa página e a gente vai querer pegar os valores mais atualizados de hoje. Tá? Então, os valores que a gente está interessado são justamente esses aqui em laranja, EAR, a energia armazenada do reservatório, para cada um desses subsistemas aqui. Tá? Então, aquele ali é o primeiro valor, esse aqui e esse aqui. Esses são os valores que a gente está interessado em pegar. Então, vamos começar aqui com o código. A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar as bibliotecas, se você ainda não tem instalado. Então, a gente vai precisar aqui de duas bibliotecas, que é a OpenPy Excel, para poder editar a planilha, e o outro que é o Selenium, para a gente acessar a internet e fazer uma automação web. Então, se você ainda não tem instalado, pip install OpenPy Excel. No meu caso aqui, vai aparecer uma mensagem dizendo que eu já tenho essa biblioteca instalada. A gente pode fazer pip install Selenium, que no meu caso também já vou ter aqui isso instalado. E eu só quero mostrar aqui uma dicasinha para vocês. Se vocês querem instalar mais de um pacote de uma vez, vocês também podem fazer pip install OpenPy XL espaço Selenium, tá? Que daí, assim a gente instala as duas de uma vez, mas mais uma vez aqui eu já vou ter as coisas instaladas. Então beleza, esse aqui é o primeiro passo se você ainda não tem instalado e vamos começar com as nossas primeiras linhas de código de fato. A primeira coisa que a gente tem que fazer é importar essas funcionalidades que a gente vai usar dessas bibliotecas. Então, from OpenPy Excel, eu vou importar a função load workbook. E do pacote Selenium, from selenium.web driver, eu vou importar o Chrome, tá? Que é o navegador aqui que eu uso para fazer as automações. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar os valores que estão na nossa planilha, tá? Então, eu vou fazer isso, wb, espaço, igual espaço, load workbook, e eu vou passar aqui o nome do arquivo que eu quero acessar, que no caso é justamente esse arquivo.xlsx, que está aqui na mesma pasta, tá? Do meu projeto. Isso é sempre importante, os arquivos ali que você está trabalhando estarem dentro dessa mesma pasta aqui que está aberta no seu VS Code. Então, primeiro de tudo, vamos abrir aqui esse arquivo.xlsx e na linha de baixo, esse WB aqui, tá? Só para explicar para vocês, esse WB é como se fosse o arquivo inteiro Excel, tá? Então é como se fosse essa janela inteira aqui e dentro do arquivo inteiro do Excel, eu quero acessar uma aba da minha planilha. Então vou fazer isso, ws igual a wb, que é o meu arquivo Excel, abre colchete, abre aspas, plan1 é o nome da aba que eu quero acessar. Então, beleza, assim eu estou já acessando a aba da minha planilha e a gente precisa acessar os valores que estão lá. Então, só para começar aqui um exemplo, deixa eu printar ws na posição A1, por exemplo. Então, a célula A1 é justamente essa célula aqui, região, onde está escrito região. Então, no primeiro teste, deixa eu só tentar printar ws na posição A1. Vou abrir aqui meu terminal, deixa eu salvar o arquivo, py de webscraping.py. Deixa eu colocar o webscraping.py assim. Vou dar Enter e aqui a gente vê que quando eu tento printar a célula inteira, né, ws na posição A1, o que aparece no meu terminal aqui é, na verdade, esse objeto célula da planilha 1, né, da plan 1, a célula A1. O que eu quero acessar, na verdade, é o valor que está armazenado dentro dessa célula. E para fazer isso, eu preciso continuar essa linha aqui com .value. Então, se eu salvar isso aqui e rodar de novo, py de webscraping.py. Agora sim, eu vou acessar o valor que está lá na célula, tá? Então, eu consegui acessar aqui a palavra região. Os valores que eu estou interessado em pegar no momento são esses aqui que estão na célula B2, B3, B4 e B5. E aí eu preciso jogar esses valores na célula C2, C3, C4 e C5. Então, eu também não quero fazer isso aqui, né? Isso aqui não seria uma maneira interessante de fazer as coisas. Por exemplo, a célula B2, B3, B4, B5. 2, B3, B4 e B5. Eu até poderia fazer isso, mas eu estou repetindo aqui, eu estou copiando as minhas linhas e colando as várias linhas iguais no meu programa. Isso geralmente não é uma boa ideia, né? A gente quer tentar fazer isso de uma forma mais dinâmica. A gente quer acessar aqui esses valores, esses números, né? Usando uma estrutura de repetição aqui dentro do Python. E o que a gente vai precisar variar? É justamente a linha que a gente está acessando. A gente vai começar olhando para a linha 2, depois para a linha 3, 4 e 5. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui um laço, tá? Eu vou começar um loop, então para cada R de row, tá? Então para cada linha em range,
eu vou começar na linha 2 e eu vou até a linha 5, por isso eu vou escrever 6 aqui, né? Porque esse segundo parâmetro ele é exclusivo, o 6 não vai entrar na contagem. E para cada linha de 2 até 6, eu vou encaixar essa variável R aqui. É um Fzinho aqui, na verdade. Eu vou encaixar esse valor de R, que vai primeiro valer 2, depois 3, depois 4, depois 5. Vou encaixar ele nessa posição aqui. E isso aqui é equivalente ao que a gente tinha antes. Se eu rodar isso aqui, a gente vai de novo conseguir acessar cada um daqueles valores. Só que dessa vez a gente está fazendo isso de uma forma dinâmica. Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Pegar o valor dessa tabela. Então, deixa eu trazer, né? Eu vou trazer isso para dentro de uma variável que eu vou chamar de value. E o valor vai começar a valer justamente isso aqui que a gente está conseguindo acessar. Então, deixa eu só continuar aqui na linha de baixo. Deixa eu printar esse valor para mostrar que esse valor que estava dentro da planilha, agora a gente já trouxe, está dentro de uma variável dentro do nosso programa. Vou salvar, rodar de novo, e exatamente a mesma coisa. Então a gente tem cada um desses valores, e agora a gente quer colocar esse valor de volta na tabela, só que numa posição diferente. O que eu quero fazer? WS na posição Fzinho, né? Um Fzinho, né? Que é uma string formatada, para a gente poder editar o texto que está lá. Vou colocar na coluna C, na mesma linha R. Então WS na posição CR vai receber esse value que a gente está pegando. Então se a gente só começar com isso aqui por enquanto, a gente já vai conseguir pegar os valores de uma coluna e jogar na outra. A única coisa que faltou é salvar a planilha aqui no final, porque se a gente rodar o código do jeito que está aqui, a gente não vai ver alteração nenhuma. Então, para salvar o arquivo no final do programa, WB, que é o arquivo inteiro, né? Não é só uma aba, WB é o arquivo inteiro, .save, e eu vou salvar aqui com... Até para a gente não sobreescrever o arquivo, né, e a gente perder o arquivo antigo, eu vou dar um nome aqui de arquivo 2.xlsx, só para a gente ver aqui o antes e depois, tá? Então, deixa eu rodar aqui esse programa de novo. Vai surgir aqui no meu explorador de arquivos o arquivo 2. Se eu abrir aqui o arquivo 2, tá lá os valores da coluna hoje copiados já para a coluna 1. Então, beleza. Essa era a primeira parte que a gente tinha que fazer, né? A primeira etapa, bem simples. E agora, na sequência, a gente tem que pegar os valores atualizados desse site aqui. E aí, para isso, a gente vai usar o Selenium e a gente precisa, de alguma forma, encontrar esses elementos aqui, né, que a gente está interessado dentro da página. A gente vai ter que usar alguma estratégia para encontrar esses elementos. Eu não vou me aprofundar muito nessa estratégia, né, como é que a gente usa esse código maluco que vocês vão ver. Não vou me aprofundar tanto nele nesse vídeo, né? Vou dar mais exemplos mais pra frente. A gente vai ter com certeza vários vídeos no canal mostrando vários exemplos disso. Mas só para vocês entenderem como é que é o processo, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do elemento que eu estou interessado, inspecionar, e vai surgir aqui um painel na direita com o HTML do site, tá? Então esse aqui é o HTML do site. Vou passando aqui nesse código que está à direita e os elementos aqui na esquerda vão sendo meio que pré-selecionados para a gente ver o que é cada elemento. Então a gente está interessado justamente nesse span aqui, 53,72, só que não é só nele, na verdade. Se eu clicar aqui no próximo também e inspecionar, por exemplo, tá vendo? Eu quero aquele primeiro elemento, esse outro aqui embaixo também, e outros, eu quero 4 elementos no total. Quero 4 elementos dessa página inteira. Então para fazer isso, né, para a gente encontrar todos os elementos, vou fazer o seguinte, botão direito aqui em cima do span, que eu estou interessado, copiar e copiar selector. Ctrl F e Ctrl V. E esse aqui é o selector meio que pré-pronto que o próprio navegador, o próprio Chrome, está entregando para a gente. Só que repara que esse selector aqui que eu estou usando, ele só está encontrando um elemento, tá? Então é um selector muito específico. E de novo, né, sem me aprofundar muito aqui nesse selector, como funciona esse código maluco, eu vou simplesmente alterar aqui, ó, onde está nthchild, 1, eu vou mudar o 1 para 2. E agora eu estou encontrando justamente aquele segundo elemento. Vou mudar de 2 para 3, é o terceiro elemento. Vou apagar o 3 e colocar o 4. É o último elemento que eu estou interessado. Então, justamente esse pedacinho aqui, que é muito específico desse selector. Então, se eu apagar esse pedaço inteiro, vou colocar só o div e vou apagar o nthchild alguma coisa. Se eu apagar esse pedaço, agora eu encontro os 4 elementos da página. E eu posso usar essas setinhas, né, para ir descendo a página, ver todos os elementos que eu estou encontrando. E justamente se eu usar esse selector aqui, que está aqui na minha página, aqui no HTML, eu consigo encontrar todos os elementos que eu estou interessado. Só para mostrar onde vocês podem consultar como que funciona esse selector aqui, esse código maluco, é nesse site aqui, tá? Que eu gosto de consultar. CSS Selector Syntax. Esse site aqui é onde eu meio que consulto como que funciona esses códigos, e aí só para mostrar aqui o que a gente está usando, mas aqui embaixo, nthchild, abre parênteses de alguma coisa lá dentro. Então, por exemplo, se a gente escrever p, nthchild 2, o que a gente está selecionando com isso? A gente está selecionando todos os elementos p's, que são o segundo filho do seu próprio pai. Por isso que era muito específico. Né? Quando a gente tinha o 1 entre parênteses, a gente estava encontrando o elemento div, que é o primeiro filho do seu próprio pai. Só que a gente não queria só o primeiro, ou só o segundo, ou só o terceiro. A gente queria todos. Então eu apaguei aquele pedacinho, que era muito específico,
e dessa forma a gente conseguiu encontrar os 4 elementos que a gente está interessado. Então, basicamente isso. Deixa eu copiar isso aqui tudo, todo esse código maluco, eu vou copiar e eu vou trazer aqui para dentro do nosso código e eu vou jogar isso dentro de uma variável que eu vou chamar de selector. Selector vai ser igual a abre aspas e eu vou jogar esse código maluco lá dentro. E, na verdade, antes disso, deixa eu inicializar o nosso navegador, né? Eu vou abrir a janela do Chrome para a gente poder acessar esse site. Então, para fazer isso, bem fácil, driver igual a Chrome, aquele objeto que a gente importou aqui na linha 1. Então, isso aqui vai inicializar o navegador para a gente e, na sequência, a gente tem que acessar o site, né? A gente tem que ir até o site que a gente está interessado. Então, para fazer isso, driver.get, abre parênteses, abre aspas, e aqui dentro eu vou jogar o link que a gente quer acessar. Então, deixa eu só copiar aqui do lado, colar aqui. Então, beleza, a gente abriu o navegador e está usando o navegador para ir até esse link aqui, né? Essa página da internet. Então, agora eu peguei aquele código maluco lá da internet, joguei isso dentro da variável selector, e eu vou usar esse selector para encontrar os elementos dentro da página. E eu vou guardar todos esses elementos numa lista que eu vou chamar de elements. Então, essa lista elements vai receber driver.findElements no plural, tá? Com S no final, porque a gente quer pegar mais de um elemento, né? São 4 elementos. Eu vou usar a estratégia de CSS selector e eu vou usar esse selector aqui que está dentro da variável da linha 14. Então, isso aqui, eu vou encontrar aqueles 4 elementos e eu vou guardar isso numa variável chamada de elements. Na sequência, um detalhe que a gente tem que resolver é o seguinte. Quando a gente pegar essa informação do site, né, o que a gente está querendo de fato é o número 53,72, que na verdade não é exatamente esse número que a gente quer, né? O valor que está armazenado na planilha, por mais que aqui esteja aparecendo 72,86, é porque esse número está sendo formatado como porcentagem. O número que está armazenado de fato na planilha é 0,7289, né? 0,7289 é 72,89 em percentual. Então, o valor que a gente tem que colocar na planilha, a gente vai ter que manipular, né? Esse valor aqui que está no site, a gente vai ter que pegar esse valor aqui, 53,72, fazer algumas manipulaçõezinhas nele e aí sim colocar na planilha. Para adiantar aqui algumas manipulações que a gente vai ter que fazer, é o seguinte. Num primeiro momento, quando a gente pegar essa informação do site, isso aqui ainda vai ser tratado como um texto. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é eliminar esse símbolo de porcento, que está aqui no final da palavra. Tá? A gente tem que sumir com esse sinal de porcento. A gente vai trocar a vírgula por um ponto, porque dentro do Python, o que separa a parte decimal do número é um ponto e não uma vírgula. Tá? Então, sumir com um sinal de porcento, trocar a vírgula para ponto, converter isso para um número de fato, tá? Porque ainda vai ser um texto. Depois a gente vai converter para número, vai dividir por 100, para trazer, né, do 53,72 para a gente transformar isso em 0,5372, e aí esse número, 0,5372, é o que a gente vai colocar na planilha, tá? Então são essas manipulações que a gente precisa fazer. Então vamos começar a fazer isso. Eu vou fazer isso de novo dentro de um laço, dentro de um for, para eu fazer isso dinamicamente para cada um dos elementos da lista elements. E só um detalhe também, que a primeira informação que eu pegar do site, eu quero colocar na célula B2, certo? Na coluna hoje, e vai começar aqui olhando para a linha 2, depois para 3, depois para 4, depois para 5. Então eu vou pegar ao mesmo tempo o elemento da lista, né, o elemento dentro da lista elements, e eu quero também, junto, o número 2, para eu poder inserir aqui na célula B2. Depois, quando eu pegar o segundo elemento da lista, eu vou querer estar olhando para a célula 3, né, a célula da linha 3. Depois, o terceiro elemento, eu vou estar olhando para a linha 4. E o último elemento, eu vou estar olhando para a linha 5. Então, para fazer isso, a gente pode fazer o seguinte. Para cada R, de novo, né, para cada row, para cada linha e elemento, dentro do enumerate, né, justamente para eu pegar os elementos da lista e, ao mesmo tempo, uma certa linha, né, um certo número, um certo índice, eu vou enumerar a minha lista de elementos e eu vou dar um start olhando aqui na linha 2, tá? É isso que a gente está fazendo, 2 pontos, enter. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é, desse objeto elemento, né, que nem mais cedo aqui a gente tinha o elemento célula e a gente estava querendo acessar o valor da célula, aqui é meio parecido. A gente tem o elemento, né, o objeto elemento, e a gente quer acessar o texto desse elemento. Então, para fazer isso, eu vou guardar isso numa variável chamada text. A variável text vai guardar justamente element.text, tá? Então, o atributo texto desse objeto elemento. E eu posso completar isso aqui com ponto .strip para justamente eliminar aquele porcento do final. Então assim eu estou eliminando aquele porcento ali do final e estou guardando isso dentro da variável text. Na sequência, o que eu tenho que fazer? Trocar vírgula por ponto. Então text
vai receber text.replace. Eu vou trocar a vírgula por um pontinho, tá? Então já fiz ali as duas primeiras manipulações que eu preciso, né? Manipulação de strings, né? Simplesmente manipulando ali o texto que está dentro daquela variável. E agora na sequência eu tenho que converter isso para um número. Então eu vou chamar de N1, tá? Porque a gente vai fazer outras manipulações na sequência. Então só para a gente ver ali bem o passo a passo, a gente entender o que é cada variável. O N1 vai ser justamente float. Vou converter esse texto para um número dessa forma aqui. Jogar o texto dentro dessa função float e guardar o resultado dentro de N1. E o N2 vai ser o N1 dividido por 100. Aquela é outra manipulação que eu tinha comentado, né? Para a gente passar de 53,72 para 0,5372. A gente está dividindo por 100 e é esse valor aqui que a gente tem que colocar na planilha. E aqui, é bem parecido com essa linha 9 aqui, a planilha, o worksheet, na posição F, abre aspas, eu quero colocar o valor na coluna B, na coluna B, nessa linha R, né, que eu estou analisando, essa célula aqui vai receber o N2. E é basicamente isso, nosso programa completo, tá? Então, de novo, né, eu estou salvando aqui o arquivo 2, para a gente não sobrescrever o arquivo original que a gente tinha. Deixa eu rodar isso aqui, vamos ver se está funcionando. Vou limpar aqui o terminal, vou baixar um pouquinho mais aqui para vocês verem o código todo e rodar o último comando aqui, webscraping.py, e alguns segundinhos aí que a gente está pegando os valores da internet. Desde alguns segundos, aí ó, apareceu o navegador, a gente está indo até a página, encontrando os elementos ali, pronto, já fechou o navegador, termina de rodar. Se eu abrir aqui o arquivo 2 XLSX, tá lá, joguei os valores que estavam na coluna hoje, já joguei aqui para a coluna ontem, e esses aqui são os valores mais atualizados que estão lá no site. Então, para esse vídeo, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Uma automação bem tranquila aqui, um projetinho bem simples de automação de planilhas e automação web também. Dê dicas aqui, dê sugestões nos comentários de o que mais vocês querem ver por aqui, que nos próximos vídeos a gente vai estar atendendo aí o pedido, a gente está querendo ensinar justamente as coisas que vocês querem aprender. Então, coloque sugestões aqui, dê like, se inscreve e até a próxima.